Fala rapaziada, beleza? Saudações rubro-negras, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Michael Fly. E hoje tem Flamengo que vai aí tentar, ganhar essa Copa do Brasil. Infelizmente, não deu para o Flamengo na Libertadores, Brasileirão também estava indo muito devagar com o Tite, mas agora temos um novo treinador que inclusive está sendo bastante comentado nas imprensas. E olha só o que a imprensa gaúcha falou sobre o Felipe Luiz após ser apresentado no Flamengo. Você tem que ver esses comentários, você tem que ver como esses caras reagiram a este encontro do Felipe Luiz com o elenco principal do Flamengo. Antes disso, é claro, já peço a tua inscrição, já peço aquele teu like. Não esqueça de deixar o like, dá essa força aí, rapaziada. Deixa o like que você vai ajudar muito e, é claro, ativa o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo aqui deste canal, beleza? Vamos ver o que esses caras falaram sobre este novo Flamengo que será do Felipe Luiz. Só lembrando aqui que dedico os créditos ao canal GZH, link aqui na descrição. Olha só o que rolou no canal GZH. Cara, o líder do vestiário que tu identifica, esse cara vai se aposentar, vai virar técnico. Como tá acontecendo agora com o Felipe Luiz? Sim. Entendeu? Que tu identifica, esse cara vai ser técnico, entendeu? O Felipe Luiz, para você ter uma ideia de o quanto ele já tinha vocação para treinador, ele no ano passado, antes de assumir o Flamengo nas categorias de base, e ele é campeão sub-17 carioca com o Flamengo, ele é campeão do mundo sub-20 com o Flamengo e estava na final do sub-20 estadual agora com o Flamengo. Mas antes disso tudo, logo que ele para, o Jorge Jesus o convida para auxiliar na Arábia. E ele não vai porque ele já pensava em fazer a carreira no Flamengo, as coisas se precipitam com a saída do Tite, ele estreia amanhã no Maracanã. Sabe que parte da demissão do Tite, tá bem, parte da demissão do Tite é o Flamengo, não ganhou aquela coisa do Flamengo condenado ao êxito, tem que ganhar, ser campeão e jogar que nem o Manchester City, senão não presta. Mas uma parte desses 80% que dava de enquetes aí lá no Rio de Janeiro, dando a demissão do Tite, tem um pouco esse emblema do Felipe Luiz, que recém foi campeão, que o torcedor gosta, do ídolo, sabe? O nome do Felipe Luiz, ele sempre esteve ali. E tem um histórico de Flamengo que assim, o Carpegiani sai de jogador para campeão do mundo como treinador. O Carlinhos é 2 vezes campeão brasileiro e é um ex-jogador do Flamengo. O Andrade é campeão da Copa do Brasil e é jogador do Flamengo. O Jaime Almeida é campeão da Copa do Brasil. Então, o Flamengo tem uma cultura em que o cara é de dentro e vai marca, dando certo. Mas ganha. A diferença é que esses caras foram jogadores, tirando o Carpegiani, que chega no final da carreira, os demais eram história do Flamengo. Começaram como jogadores do Flamengo. O Carpegiani não é feito em casa. O Carpegiani é exceção. Agora, o que se fala no Rio também, Maurício, é de que o Flamengo pegou como exemplo o ano passado em que ele mantém o Sampaoli, mesmo em crise interna. Teve o tapa do preparador no Pedro, Exato. Ele mantém o Sampaoli para não trocar e aí se viu que não tinha como, viu depois que não teve como tirar mais e perdeu o título pro São Paulo. Aí é aquela história, uma palavra que arrepia, Maurício, o fato novo. É isso aí. Eu lembro disso. Teve aqui. É pra Copa do Brasil. É que é muito fácil. O fato novo é assustador. É muito fácil pro dirigente agora. Porque ele coloca o Felipe Luiz, se ele ganhar a Copa do Brasil, ele é o gênio. Apostou no cara do Sub-20 e ganhou. Se perder, é o trabalho do Tite. Não tinha o que o Felipe Luiz fazer. O Felipe Luiz é daqueles jogadores intelectualmente acima da média dos jogadores de futebol. Sim. Felipe Luiz é um cara extremamente correto e eu lembro do lance em que o lateral direito do Internacional foi expulso naquela decisão com o Rodinei. Tá, e ele disse para o juiz que não foi nada. Ele disse. Isso é honestidade acima de qualquer suspeita. Porra, que coisa interessante. Um erro de arbitragem, tirando o título de brasileiro do Inter. A gente vai saber se o problema é o Tite a partir de amanhã. O Tite era um corpo estranho, Guerrinha. Eu digo sempre isso, entendeu? Eu sou um cara que vive muito vestiário. Hoje, infelizmente, os repórteres não podem passar na porta do vestiário, Não deixa. O Grêmio não tem nenhum treino que possa alguém ver. Não tem. Então, naquele tempo, o cara terminava o jogo, sentava, conversava com ele. A gente aprendia tanto, Guerrinha? Bom, que a gente o que está acontecendo? Está acontecendo que se o boleiro não aceitar o treinador, pode ser o treinador que for. Nós estamos vendo aí no mundo inteiro, agora o treinador do Manchester United
O Manchester tomou 3 do Tottenham. O Tottenham não pode tocar 3 em ninguém. E aí o cara já está pela bola 7. Então amanhã nós já vamos saber se o problema do Tite, que o Tite não desaprendeu, isso aí nós vamos deixar claro. Vai desaprender. O problema era ambiente. O que é o ambiente? Os boleiros não queriam mais, depois daquela bronca com o Gabigol. Ele pegou o Gabigol, botou o Gabigol na reserva, é um direito dele, até porque o Pedro joga mais do que o Gabigol, vamos deixar claro. Né? Mas aquilo não caiu bem no grupo. E aí, tu sabe como é que é? Aí é 1 ou 2 que mete o pé e a maioria tira o pé. E história que é no treinador. Ontem eu vi um corte no Threads, né? A rede social que está em parte ocupando o espaço do X. E aí era o Muricy falando, numa entrevista para a ESPN, e o Muricy assim, tem 2 clubes que eles não aceitam que tu mude a forma de jogar. O Santos e o Flamengo. Se tu botar o time lá atrás, a torcida não aceita. Tu não vai durar lá. O Muricy e o Tite tem... dos dois. Mas o Santos abriu uma exceção essa temporada. Com o Carille. É que o Santos tá na modo sobrevivência. Mas assim, sempre ameaçado, né? Goleia de 1-0, ontem perdeu a liderança de novo para o Novo Horizontino. Eu fiquei sabendo ontem via Bruno Flores que eu tive o prazer de ser citado na Rádio Tupi do Rio de Janeiro, numa coluna que eu fiz sobre o estranhamento Tite e Flamengo, que é o DNA que não casou desde o primeiro dia. Se olha o Tite, ele é a negação do Flamengo. Se olha o Flamengo, é a negação do Tite. Corpo estranho. E eles falaram, tendo como base essa coluna, e discutiram o assunto, eu fiquei muito feliz, de que esse estranhamento, ele foi fatal para o Tite e para o próprio Flamengo, porque não pareceu haver esforço de nenhuma das partes, de uma compreensão, de uma cessão de espaço do tipo, para aí, Flamengo, negocia comigo, eu negocio contigo. E algumas coisas que o Tite fez acabaram expondo o Tite excepcionalmente naquele ambiente. Tem coisas que ele pode fazer na seleção brasileira e não pode fazer no Flamengo. E ele fez. E aí, claro que o resultado ruim, o trabalho que não era bom, eu só achei, assim, independente de discutir se o Tite tinha que ir embora ou não, a maneira como aconteceu, o momento em que aconteceu foi humilhante, foi degradante, foi desrespeitoso. O Tite podia ter sido demitido sexta de manhã, logo a seguir a eliminação para o Penharol. Mas é um pouco aí ele não sangrava sexta, sábado. Cara desse Flamengo, mas claro que é. Não vão tirar do Flamengo, vão botar na direção. Dessa direção do Flamengo. É a cara dessa direção do Flamengo. Deixaram o cara sangrar 3 dias. Ele foi xingado por 90 minutos. O Flamengo ganha o jogo no final, o gol do Gerson. Ele dá uma entrevista, Tite, dá uma entrevista projetando Flamengo e Corinthians. 7h30 da manhã seguinte, manda o cara pra rua. Isto é degradante, humilhante, desrespeitoso. O bastidor, Maurício, disso, e até foi trazido pelo GE. Globo, é de que, claro que aí o Flamengo conta a narrativa a partir do ponto de vista dele, mas que a ideia era manter o Tite, era bancar o Tite, mas o Tite geralmente demorava para dar uma entrevista, um pouquinho, não demorava um pouco, mas que no jogo do Atlético Paranaense foi muito rápido, que o Flamengo percebeu que ele entrou no vestiário e participou da oração, que ele não ficou no ambiente do vestiário. Que ali narrativas que eles vendem. Ali parecia que, segundo o depoimento, parecia que tinha sido um complemento a distanciamento do vestiário. A direção essa é mais covarde ainda. Mas enfim, aí cada um conta a versão que quer. O presidente Landim até não estava disposto a demitir o Tite, estava esperando a Copa do Brasil. Aí um repórter pergunta ao Tite se o goleiro de quarta-feira ia ser o Rossi, que é o do Brasileirão, ou o Matheus Cunha, que é o das Copas. O Matheus Cunha tem falhas recentes e tal, e o Tite teria dito, continua tudo como está, ou seja, o Matheus Cunha vai ser o goleiro das Copas, da Copa do Brasil. E que aí a direção do Flamengo pensou, o Tite enlouqueceu, não vai botar o Rossi, vamos botar pra rua. Isso é covarde, né? Isso é o tipo de narrativa que se constrói a sorrateira. Acabei de receber aqui, o Flamengo acabou de anunciar seu novo treinador. O novo técnico do Flamengo é o João Valdemar. Aí acho que ele fez um documentário sobre isso. Isso é maravilhoso. Você sabe quem é? Isso é maravilhoso. O Valdemar é irmão do Oswaldo de Oliveira. O Flamengo demite o treinador e anuncia só pelo primeiro nome. E está cercado de torcedor e de jornalista. E aí fica assim, quem é Valdemar? E antes de 1 minuto já começou o protesto. Isso é maravilhoso. Já começou o repórter que fez essa pergunta, porque foi o Cícero Melo? Foi o Cícero Melo. Ela anuncia ele, dá um silêncio ele.
Por que, Valdemar? É que ninguém esperava o Valdemar. Que as crianças não têm. O bom é que tem a praça ali, no Boulevard. É espetáculo. Aquele espaço é espetacular em Porto Alegre para quem tem filho pequeno. É verdade. Pedro, só para fechar ali do técnico do Flamengo, dos últimos 4 anos, outubro de 2020 foi quando chegou o Abel Ferreira no Palmeiras. Pegando o mesmo extrato aí dos times com muito dinheiro e tal. O Palmeiras teve um treinador só em 4 anos, desde 2020, que é o Abel Ferreira. O Flamengo teve 9 treinadores com esse. A saber, o Domenech Terran, o Rogério, o Ceni, o Renato, Paulo Souza, Dorival Júnior, Vitor Pereira, o Sampaoli, o Tite e agora o... E tu sabe qual é a diferença? 9 treinadores. Sabe qual é a diferença? Um brasileiro. 2, né? O Renato. 50 milhões de multa que o Flamengo pagou. Ceni. 54 milhões que o Flamengo pagou em multas. Brasileirão. Não, mas o jogo trouxe... Não, porque os dois ganharam duas... O Flamengo e o Palmeiras no mesmo período, um com um treinador e o outro com 2, ganharam 2 Libertadores, os dois. Eles ganharam Copa do Brasil, não sei quantas, tem que contar aí pra ver. Brasileiro, tenho certeza de 2 do Palmeiras e 2 do Flamengo, talvez 3 do Palmeiras. Copa do Brasil é 1-1, mas o Flamengo, ano passado ele não ganhou nenhum título. E aí agora? Não, mas é que tu tá contando o Jorge mas Jesus. Tem uma coisa sobre o brasileiro... eu botei Jorge Jesus. O Ferreira chega um pouco depois. Tem uma coisa sobre o Flamengo, que é o Flamengo com o melhor elenco do Brasil, o elenco mais caro. O Flamengo, mais uma vez, não tá brigando pelo título do Brasileirão, que é o campeonato de pontos corridos que mas a gente sempre diz. Mas ele tem um jogo a menos. Contra o E ele tem um jogo a menos. 6 se ganhar. Exatamente. Ele não tá brigando. Não, ele não está ganhando, mas ele tem um jogo a menos. E ele tem confrontos direto. Mas assim, ele pode entrar na briga. 6 pontos, tá aberto ainda, entende? Se ele ganha, são 6, hoje são 9. Quando a gente fala... Mas assim, ano Copa passado... do Brasil. Não vai ganhar porque ele vai passar pelo Inter. O Inter vai jogar o Mundial do ano que vem, enfim. Mas, mas assim, quando a gente fala de campeonato de melhor elenco de pontos corridos, tem que aparecer. Porque o jogo do Peñarol é o jogo que tu passou 180 minutos atacando, não fez o gol e foi eliminado. É o mata-mata. Mas por que esse elenco, nos últimos 3 anos, não briga pelo título? Mas será que esse elenco não é um problema desse elenco focar pra jogar um campeonato de pontos corridos? Nos últimos 3 anos, tudo bem. Mas esse ano... É muita lesão ao mesmo tempo. Chegou a dar 10, 12, o ataque inteiro. É mais longo isso. Pra mim, eu acho tudo que... bem. Mas esse elenco é muito bom, mas eu acho que falta com o Renato, a boa campanha do Renato em Libertadores, Copa do Brasil, vai até a semifinal. No Brasileirão o Flamengo não briga. Eu acho que esse elenco, esses caras aí, Gabigol, Arrascaeta, companhia, Gerson, eles não têm o foco pro campeonato de 38 rodadas, que tu tem que levar jogo a jogo a sério. Eu tenho uma tese um pouquinho diferente disso aí. O Flamengo ganhou por causa do quarteto. Esquece treinador, esquece o que quiser. O Flamengo ganhou porque tinha 4 super craques que casaram de uma maneira inacreditável. Gabigol, Ribeiro, Arrascaeta, nos melhores momentos. E ainda teve um somatório... O Gerson, né? É que o Gerson passou do Pedro, né? Que resolveu o Libertadores, aquela que o Gabigol já é com faz gol daí. finais, exatamente. Isso. Então esses 4 aí ganharam. Na hora que os 4 estão acabando, o Flamengo não ganha mais. Mas o Dorival, porque às vezes acontece futebol, uma coisa bem mágica. O único que botou os 4 para jogar com o losango de meio campo foi o Dorival. E botaram pra rua porque o futebol não era genial, mágico, encantamento, eu não entendo. Então esse foi o corte que eu queria colocar aqui pra vocês do canal GZH. Quem ainda não conhece, o link está aqui na descrição pra você dar uma passadinha lá, conferir direitinho, porque os caras são uns ótimos profissionais, sempre comentam sobre os clubes brasileiros, inclusive do Flamengo, né? O Flamengo é comentado por todos, né, meus amigos? Mas os caras estão aí, né, um pouco que impressionados com a presença do Felipe Luiz como técnico do Flamengo, né? O principal técnico do Flamengo. Lembrando que ele não é técnico interino, tem um contrato até final de 2025, então... O cara aí vai trabalhar bastante e estou ansioso para ver esse novo Flamengo, né, que será do Felipe Luiz. E você, meus amigos? Vocês estão ansiosos já para ver este Flamengo do Felipe Luiz? Hoje tem Mengão, o Flamengo vai jogar contra o Corinthians pela Copa do Brasil. Não vai ser fácil, mas estou muito confiante que este Flamengo passe e vença o Corinthians. Então esse foi mais um vídeo aqui do canal Michel Flá. Já se inscreva no canal, já deixa aquele teu like e ativa aí o sininho de notificação para você não perder nada, beleza? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Saudações rubro-negras!